Amados irmãos, está tudo em ordem aí? Ok? Graça e paz, boa noite, amada igreja. Saúdo também os irmãos que estão nos assistindo agora pelo canal da IBS no YouTube. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor seja com vocês também. Amados irmãos, às vezes a gente está tão cansado, né, das batalhas dessa vida, às vezes é fisicamente, às vezes a gente vem para o culto, por fidelidade, por amor, mas o nosso corpo, a nossa mente quase que não acompanha, não é assim? Às vezes também as lutas dessa vida, às vezes os problemas nos abatem, mas como é bom estar nos átrios do Senhor. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29, ele diz assim: o Senhor nosso Deus, né, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor têm a viva esperança, têm a certeza, têm a mais absoluta convicção de que o nosso Deus renova as nossas forças, tanto físicas quanto a alma e quanto também o nosso espírito. Não há luta, por mais ferrenha que seja páreo para o vigor, para o refrigério que o Senhor Deus nos dá. Você crê nisso? Curva a sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus. Eu sei que muitos vieram aqui com lutas, como eu também, cansado, às vezes, não é? Com muitas coisas para fazer, muita coisa na agenda. Mas glória a Deus, porque você priorizou na sua agenda o estar aqui hoje. Você também que está em casa, que talvez não pôde vir fisicamente, mas priorizou na sua agenda o assistir ao culto ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes, Senhor, que nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, para Te louvar, Te bendizer, Te agradecer. Tu sabes mais do que ninguém, Senhor, mais do que até nós mesmos, o quanto estamos cansados. Às vezes são lutas ferrenhas, às vezes é o cansaço físico, e às vezes nem físico é o cansaço mental, às vezes é o cansaço na alma, de tanta luta, de tanta dificuldade, e a gente não vê a solução. Mas como diz o teu profeta, aqueles que confiam no Senhor, que entregam a sua vida no Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor, que se colocam na presença do Senhor, como nós estamos fazendo aqui agora, esses terão suas forças renovadas. A sua alma será alegre novamente. A sua alma será refrigerada, será alegre, será renovada. Porque as bênçãos do Senhor são como o orvalho do Hermon, que refrigera, que traz vida novamente, que faz o vale seco de sequidão transformar-se num vale fértil, num vale bonito, cheio de flores, cheio de frutos, um lugar de paz, um lugar de prazer na presença do Senhor. Aquele que está abatido se levanta, aquele que está cansado é revigorado. Esta promessa está na palavra daquele que não mente jamais. Esta promessa de vigor, esta promessa de refrigério, está escrito neste livro que é a palavra de Deus. Este livro que tem o selo do Espírito Santo, que tem a marca do seu autor espiritual, que é o nosso Deus. Ele não mente jamais. E essa promessa é para você hoje. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Porque o Senhor me trouxe aqui hoje para refrigerar a minha alma,
para me dar renovo. Vamos lá, gente, para me dar renovo, para me alegrar na presença dEle. Obrigado, Deus, por esta noite. Abençoa tudo o que há de ser ministrado aqui agora. Este louvor que há de ser ministrado, que sejam louvores espirituais, que te agradem, que sejam do teu deleite, Senhor. Que da boca do teu povo saia um perfeito louvor. E que de cada um de nós, os nossos corações agora, independente das circunstâncias, seja agora totalmente tomado pelo teu Espírito Santo. E a igreja diz... Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu queria que você falasse com quem está do teu lado, né? Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Convide ela para louvar e exaltar o nome do Senhor. Essa canção que nós vamos cantar é um convite à adoração. Então diga ao seu irmão, vamos adorar o Senhor juntos? Vamos cantar com alegria? Amém? E as palmas. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, vamos cantar bem forte. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, Então declare. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos cantar isso mais uma vez? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Quero ver a igreja louvando. Vem, Pode cantar isso? isso. Vem, dá a Ele. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está alegre no Senhor pela oportunidade que Ele te concede de estar aqui mais uma noite, louvando, exaltando o nome dEle. Como é bom estar na presença do Senhor, né? A palavra do Senhor diz em João 4, a partir do versículo 23: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que nesta canção que nós iremos entoar agora, você possa orar ao Senhor, para que Ele encontre em você um verdadeiro adorador. Amém? Vamos louvar essa canção. Feche os seus olhos, se desprenda de quem está ao seu lado. Este é o momento seu com Deus, de você adorar e exaltar o nome dEle. Pai, sei que os teus olhos Você pode cantar isso? estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o seu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer, diga isso. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Oh, oh, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim. Pode cantar isso mais uma vez, igreja? Ache em mim. O que você trouxe ao Senhor para entregar nesta noite? Entrega a Ele o teu coração, a tua vida, os teus caminhos, os teus projetos, os teus sonhos. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Louvado seja o teu nome, Jesus. E é neste mesmo Espírito que você vai continuar louvando, exaltando o nome do Senhor. Você pode dizer a Ele que você está aqui para se derramar diante da presença dEle. Vamos
Vamos louvar isso nesta noite. Eis-me aqui, cante isso, igreja, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Nós estamos na presença do Senhor, dispostos a sentir o toque dele. Libertas meu ser no calor deste lugar. Vamos declarar: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Pelo que você é grata ao Senhor nesta noite. Que és formoso. E através dessa canção você possa registrar a tua gratidão ao Senhor pelo cuidado que Ele tem demonstrado dia após dia na minha e na tua vida. Vamos cantar mais uma vez no início? Se apresentando diante do Senhor, com o coração disposto a adorá-lo, com sinceridade. Cante mais uma vez. Eis-me aqui. Outra vez. Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, Em todo tempo Ele é fiel. palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Mais uma vez, vamos cantar isso? Me derramar, Vamos, igreja. dizer que te amo, me derramar, Dizer, me derramar, ser grato, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou Mais uma vez. me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Você possa declarar a tua dependência no Senhor nesta noite. Dizer que sou Senhor, como somos gratos pelo teu amor. derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor nesta noite. Você pode usar palavras para expressar a grandeza e a majestade do nosso Deus. Você pode, através agora deste momento, louvar e exaltar o nome dEle por tudo aquilo que Ele é. Expressa a tua gratidão ao Senhor. Entregue o seu louvor a Ele nesta noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és justo, tu és digno. Tu és fiel, Senhor. A tua palavra é verdade, ela liberta, ela transforma. Ela nos restaura, ela nos conforta, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, Senhor, dia após dia em nossas vidas. Pelo teu cuidado e pelo teu amor, Senhor, que tem se manifestado nas nossas vidas, nos nossos familiares, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós somos gratos por este
momento, Senhor, de louvor em Tua presença. Como é bom, Senhor, cantar louvores ao Teu nome. Contemplar e contar, Senhor, as Tuas maravilhas. Que o Teu nome continue sendo exaltado, Senhor, através das nossas vidas e em toda a nossa maneira de viver. E que, Senhor, venha achar em nós verdadeiros adoradores, Pai, que adoram a Ti em espírito e em verdade. Nós louvamos o Teu nome, entregamos a Ti, Senhor, nosso louvor, que chegue a Ti como uma oferta agradável, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer? Amém. Olha, continua suavemente a estrofe desse louvor. O Senhor está atrás de procurando. Se está procurando é porque não tem tantos verdadeiros adoradores. Você, enquanto a gente continua nesse louvor, você pode ter palavra de adoração aí. Tem alguns minutos para adorar o Senhor, levantar as mãos, dizer que Ele é digno, que Ele é maravilhoso, que Ele é a âncora da salvação. Vai, irmão, vamos exercitar a adoração. Não, só eles cantam, você declara ao Senhor, você exalta o nome do Senhor, você adora o Senhor, você diz quanto Ele é maravilhoso. Ó Deus, Tu é a minha esperança, Tu és a minha sorte, Tu és maravilhoso, Senhor. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor. Anjos e querubins, arcanjos e serafins adoram o Senhor. Ele é digno de toda adoração. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome, levante as suas mãos e diga quanto ama. Diga: Senhor, eu quero Te amar mais e mais, eu quero bendizer o Teu nome, o nome de Jesus. Viemos aqui para Te adorar, eu vim aqui adorar o Senhor, no nome de Jesus. Agora você consegue dar glória a Deus e aplaudir ao mesmo tempo? Consegue? Aplaude e dê glória a Deus. Aleluia. Você sabia que um dia tinha uma irmã aqui com os braços levantados, adorando ao Senhor, chorando na presença do Senhor? Irmã, o que você tem? Está tudo bem? Você está triste? Ô, irmã, deixa eu chorar aqui na presença. Irmão, a coisa mais deliciosa que tem é chorar aos pés de Jesus. Quando aquela lágrima bate, quem nunca teve essa experiência? Meu Deus, eu lembro que um dia eu estava no quarto nesse momento, e, irmão, eu tive uma visão de uma gota de orvalho caindo na minha cabeça. Eu senti um gozo, uma alegria tão estúpida que eu ia explodir de alegria. Eu fiz assim mesmo. Isso é. Amém, Jesus? Amém, amados. Podemos sentar. Tem alguém aqui pela primeiríssima vez? Tem? Primeiríssima vez? Que vergonha para nós, gente. Diga para o irmão, que vergonha. Diga para mim, que vergonha, pastor. Hein? Ninguém convidou ninguém, não é? Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos ver se quinta-feira que vem nós trazemos os visitantes, não é verdade, irmão? Olha, antes de nós pegarmos a palavra, eu quero fazer os anúncios aqui. E no final do culto, eu queria convidar umas pessoas para uma missão de servir ao Senhor. Quando terminar o culto, irmãos, aquele que quer ser discípulo de Jesus, quando terminar o culto, vamos tirar o plástico desses pés das cadeiras ali, vamos, porque eu quero ensinar uma cadeira que você tira o plástico ali, é só para a gente servir ao Senhor, aprendermos a sermos servos, amém? Então veja bem, nosso próximo, só quem quiser, não é obrigado não, é só para a gente começar a praticar o servirmos uns aos outros, tá certo? No próximo domingo, a campanha dos gêneros alimentícios, favor não esquecer, tá bom? A sua contribuição para que famílias sejam assistidas. Quem está tomando conta agora das cestas básicas é a esposa do pastor Vieira, do Antônio Vieira, aquele pastor bonitão, sabe? Irmã Rose, fica de pé, irmã Rose. E irmã Marta, fica de pé, irmã Marta. Se você souber alguém no nosso meio
Porque tem pessoas no nosso meio que passa necessidade e não fala. Hoje eu descobri uma senhora aqui. Ela desce para a casa da mãe dela para ir se alimentar, porque na casa dela não tem alimento. Sentada no nosso meio. O pecado não cai sobre nós, se a pessoa não avisar. Mas você pode ajudar nisso. Se souber alguém necessitado do nosso meio, amém? Nós queremos socorrer. Irmã Marta, já levantou? Irmã Marta, já levantou? São elas duas. Pode chegar. Já que tem vergonha, o acesso você vai chegar ou para a irmã Marta ou para a irmã Rose, e essa pessoa será socorrida. Agora, não faça como alguma pessoa fazia no passado, encontrava a pessoa lá na rua, vai lá com o pastor Vieira e tal. Não, aí você socorre lá com a metade e vem aqui que eu socorro com a outra metade. Amém? Mas os domésticos da fé precisam ser socorridos. Eu já descobri 2 pessoas do nosso meio que precisam de cesta básica. Amém? E que estavam quietinhas e nós com alimento na igreja. Então vamos socorrer os de casa. Outra coisa que nós criamos, quem bate ali na porta para pedir cesta básica, eu já orientei os irmãos que ficam aqui durante o dia. Bateu na porta para pedir cesta básica, ele tem que entrar, orar, e aí eu falo para ele assim, olha, vem domingo, chega na hora do culto, participa do culto e depois tu leva a cesta básica. Toma aqui um pacote de feijão agora, né? E domingo venha para o culto ouvir a palavra de Deus. Amém? Domingo passado vieram, o irmão veio, assistiu o culto, quando saiu, ele disse, rapaz, que maravilha o culto, me acolheram tão bem e tal. Foi para aquela sala dali, mas ele pediu na sexta-feira que eu falei, não. Ele bem vestido, cheirosinho, arrumadinho, eu vi que ele não estava com fome, vem buscar, vem para o culto sábado. Porque, irmão, é muito fácil chegar e dar a bolsa e pronto. Entra, toma um copo d'água, tem orientados, ora com ele, amém? E convida ele para vir no culto. Agora, então no próximo domingo, traga a sua contribuição, que nós queremos abençoar as pessoas aqui. Domingo pela manhã, nós pastores estaremos reunidos com a equipe de louvor da igreja. Você que faz parte dessa equipe, tá bom? Não falte, pois sua presença é importante. Um dos pontos que nós vamos tratar é o seguinte, quem fizer o louvor tem que ficar até o final do culto, né? Esse é um ponto que nós vamos estar tratando com os músicos. Fez o louvor? Acabei minha missão. Não, o culto é para o pastor, é para todos. Amém? Então, esse é um ponto. Os outros pontos nós vamos tratar no dia, só para você saber que nós estamos querendo. Às sextas-feiras, eu estou me reunindo aqui com um grupo de discipulado. Eu quero gerar aqui muitos missionários e muitos pastores. É às sextas-feiras. Se você desejar, que eu vou chamar de discípulos, né? Homens da palavra, vou treinar pessoas a serem pastores, a serem missionários. Não estou dizendo que todos vão ser, mas eu vou ensinar o que é ser um missionário, o que é ser um pastor. E eu quero mostrar essa foto aqui para você. Por favor, Arthur, por favor. Quem sabe apagar essa luz aqui? Tá bom? Essa imagem não vai lá para fora não, vai ficar aqui conosco, tá bom? Olha. Eu estou querendo ensinar isso para a igreja. Olha para essa foto aqui. Aquela lá é a irmã Rose. Quem sabe o nome desse irmão aqui? Hein? Ele esteve conosco aqui muitos anos. Tem 3 anos que ele não recebe visita, irmão. Isso é vergonha para nós todos. 3 anos. Ele só mexe os olhos. Vocês estão me ouvindo aí, então? Só mexe os olhos. Quando eu cheguei, a voz saiu do computador. A paz, pastor Vieira. Irmão, nós somos ou não somos a igreja de Jesus? 3 anos. Visitamos uma outra irmã 2 anos. Ele é pai da Yasmin, que é a menina que trabalha aqui na mídia. Eu estou exagerando, irmãos? Hein? Sabe por que eu tenho provocado o momento do abraço? Amém. Hein?
Vamos ser igreja, a igreja do Deus vivo. Há tanto para se fazer nessa cidade. Há tanto trabalho. Diáconos, é uma carapuça para os diáconos. O diácono é para servir a mesa, para socorrer, separar um tempo para invadir casas. Ah, mas eu trabalho muito, eu estudo. Então, vamos entregar a função, mas vamos fazer com amor. Amém, irmão? É importante nós... Então, o que acontece? Quando eu vou falar aqui no escuto, abraça o seu irmão, sabe porque para criar vínculo. Criar vínculo. Ué, onde está aquele irmão? Cadê aquele irmão? Nós não podemos ser um agregado de pessoas que só se reúnem na igreja. Só servimos aqui dentro. Não, há muito o que fazer. Amém, amados? Então, é isso que eu estou ensinando na sexta-feira, o discipulado. Vou estar dando relações de socorro, de trabalho. Sábado, nosso culto da juventude. Olha, vai bombar, viu? Homem casado e mulher casada podem vir? Pode. Se você é jovem, se acha jovem, tem menos de 60 anos, se acha jovem, e quer vir no culto da juventude, pode vir, desde que venha com o cônjuge. Não é feio um homem casado no culto da juventude? Fala a verdade. Não é verdade? A esposa ficou em casa costurando para manter a casa, e o camarada aqui, louvando a Jesus, né? Cercado de garotinha. Não. O homem casado quiser vir, pode vir para o culto da juventude, desde que ele é um casal jovem, né? Vem para o culto da juventude. Vocês acham que eu estou exagerando? Não é santo isso, não é verdade? Então pronto. Então, homem jovem casado querendo vir na culto da juventude, venha com a esposa, tá bom? Domingo de manhã é EBD, graças a Deus, um número de excelente. Eu tenho falado para esse pessoal do discipulado, como é que vocês querem ser missionários, que eu estou chamando só quem quer ser missionário e quem quer ser pastor, para vir nesse discipulado de sexta-feira. Como é que você quer ser um missionário se você não vem na EBD, não se enche da palavra de Deus? Não é? Então, domingo de manhã é EBD, domingo à noite, culto de celebração, vocês já sabem, o batismo nas águas, procurar o diácono Pedro ou o diácono Teófilo, e eu queria pedir ao diácono Pedro que essa primeira aula eu gosto de fazer uma introdução, tá bom? Eu estando aqui, eu quero ir lá conversar, porque é uma identificação com o pastor, tá certo? Então, hoje falei com o pastor Luiz, graças a Deus ele conversou bastante, está bem, está muito feliz, agora já está em São Paulo, ele saiu do Rio de Janeiro, um irmão nosso levou ele, irmão carnal que eu digo, né? Levou ele para São Paulo, saiu 5 da hora da manhã, quando foi 12h30, estavam dentro da casa da Aline em São Paulo. Então, ele vai voltar para o Rio de Janeiro, ele ficou com a neta. Como é o nome da neta? Quem lembra? Bárbara. Ficou com a neta, pegou a neta no colo, curtiu bastante. Agora está com Miguel, na casa da sua filha Aline. Amém? E vai voltar, vai ficar lá alguns dias, vai voltar para o Rio de Janeiro. E parece que ele está gostando das férias. Eu falei, quando? Ainda não sei quando, né? Então, ele está gostando e, graças a Deus, está usufruindo disso. O início das aulas do pessoal do batismo é domingo, às 13/4, às 9h30, na hora da EBD, tá bom? Amém, amados. Olha, chegou o momento dos dízimos, das ofertas, que o Senhor, nesse momento, ministra no nosso coração. Como diz o texto assim, porque sois tão tímidos, não seja tímido nessa hora, tenha ousadia, porque a última coisa que se converte no bolso do homem e da mulher é o dinheiro. A última coisa que se converte é o bolso. Então, nós temos feito proezas, essa igreja tem feito proezas, né? Nós estamos na semana da quinzena dos funcionários, temos despesa com reforma. Você que ainda não foi lá preguei terça-feira lá no Santa Cruz também, lá, assentamento Santa Cruz, a igreja está ficando toda linda, já está emassada por dentro, piso e cerâmica colocada. Foi recurso também da conta de missões, e colocamos todo o piso lá. O pedreiro lá, cara sério, pedreiro sério, pegou lá às 8 horas da manhã, ele falou, pastor, só posso sábado, vou trazer 2, só saio de lá quando terminou. Ele pegou às 8 da manhã, foi até às 2 da manhã, deixou tudo reajuntado e pronto. Amém?
Então tá, você que puder, às terça-feira e sábado, olha, eu vou lá, vai lá apoiar, como é importante. Rapaz, preguei lá ontem para 15 pessoas, ontem não, anteontem, celebramos a Santa Ceia. Tem o irmão Alex e a irmã Yara que tem ido lá, dado todo o apoio lá, mas quando chega uma pessoa e se sentem amado, protegido, e que você, se você ficar com as crianças, fizemos lá o louvor ontem no Gogó, mas eu vou estar agitando o pessoal. Às terça-feira tem uma irmã que faz violão, toca violão aqui, a Duda, né? A Duda tem ido às terça-feira, não, aos sábados, tem ido aos sábados fazer o louvor lá, mas ontem fizemos lá no Gogó. Imagina, eu desafinado do jeito que sou, fazendo louvor. Mas gravei tudo. Ó, quão cego andei e perdi. Tem lá o meu vozeirão, ficou lindo. Pelo menos lá eu consigo ser cantor, né? A Jaqueline não me atrapalha, e aí não está me olhando, e aí eu fico, olha, me soltei o vozeirão. E botei, minha voz não é grossa, me disseram que a minha voz é grave mesmo? Eu fiquei feliz. Homem com voz grave é bonito. Amém, Jesus. Então, nós temos os desafios daqui da igreja, e eu quero deixar gravado aquela foto ali do irmão Ivanzinho, amém? Fica gravado no teu coração. 3 anos sem visita. 3 anos sem visita. Um irmão nosso, amém? Fui fazer uma visita a uma senhorinha também ontem, duas senhoras idosas ali do outro lado. Não estou falando para contar vantagem, não. Estou falando para dar exemplo para vocês. Para nós. Sumiu da igreja, irmão, chega para mim. Pode chegar, chega para a Rose, chega para um desses diáconos e fala, diácono, olha, preferia que vocês procurassem os diáconos. E nós estamos tratando com os diáconos e temos homens de Deus aqui com potenciais para mudar a vida dessa cidade. Amém? Então temos as nossas despesas. O pastor Luiz falou, Vieira, tu vai fazer o anúncio, tu começa, tu para, falou comigo no telefone. Lê o papel, rapaz. Amém? Eu estou aprendendo, só pulei 2 vezes hoje, viu, Gilvan? Só 2, mas... Então, tem as despesas, salário do pastor, traga aqui na frente, pega o envelope azul também, o envelope azul está curtinho esse mês, há missionários para serem socorridos, traga a sua oferta missionária, tá bom? No envelope azul e os dízimos no envelope branco. Tem aqui o dízimo, irmão Arlindo, foram lá 2 diáconos visitar o irmão Arlindo, e ele mandou o dízimo, amém? E está aqui também a minha oferta aqui, amém? Pega o seu envelope, quem tem os envelopes aí, está no banco, traga aqui na frente, amém? Vem aqui, não, eu quero botar o Gilvan para aprender, vou ter que treinar esse camarada a levantar a oferta, para quando a gente enviar ele para a Bolívia, ele lá, isso, Gilvan, fica aqui na frente, aqui, ó. Me abençoa também. Amém. Amém. Linda. Fica aqui na frente recebendo. Aqui no corredor, não, velho, ó, viu? Ele não sabe nem onde fica. Tem que treinar esse camarada. Cara pregador e não sabe levantar a oferta. Pensa um negócio desse. Amém? Amém, Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por todos os teus servos que contribuíram para a tua casa. Que o Senhor continue abençoando os seus filhos. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre os teus servos, aqueles que contribuíram, aqueles que também não puderam contribuir. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça os seus filhos prosperar na terra, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Amém? Graça e paz a você. Talvez seja uma surpresa para você, também é para mim. Estar aqui em cima, para a honra e glória do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Convidado pelos nossos pastores, pastor Luiz, pastor Marconi, pastor Vieira, nos convidaram para trazer uma pequena reflexão nesta noite. E eu queria trazer essa reflexão primeiramente para o Alisson. Então, eu quero que você entenda que primeiro Deus falou comigo para depois trazer para a igreja. E eu fico muito feliz, eu acho que alguns irmãos já me conhecem, sou esposo da digníssima Jaqueline, minha amada ali, dos cabelos cacheados. Trabalhamos com os adolescentes, alguns adolescentes estão aqui hoje. Nós ficamos muito felizes porque o trabalho com adolescente é mais fácil do que ficar aqui em cima, irmão. Olha, é mais fácil trabalhar com adolescente do que subir nesse púlpito aqui agora. Talvez você esteja olhando para mim aí dizendo assim, é mais fácil trabalhar com os adolescentes. Mas, irmãos, sem muita delonga, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. E Deus vai nos trazer uma reflexão daquilo que Ele falou ao meu coração. E acredito que Ele trouxe pelo menos um par de ouvidos nesta noite para ouvir aquilo que Ele colocou em nosso coração. Pelo menos um par de ouvidos tem aqui. E eu sei que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Amém? Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante. Amém? Até o versículo 10. Fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Zacarias capítulo 4. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus, que bênção. Amém. Bom, Zacarias capítulo 4, versículo 6 em diante diz assim: E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E no versículo 10, que é o versículo tema do que vamos conversar nesta noite, porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Baixe sua cabeça, continue com a sua cabeça baixa, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações. Que não seja eu, Senhor, mas que seja a tua palavra sendo ministrada a cada coração aqui nesta noite, Senhor. Que eu seja cada vez mais, Deus, recolhido à minha pequenez. Que eu possa entender que a minha capacidade vem do teu Espírito Santo e não da minha técnica, Deus. Mas que o teu Espírito Santo possa pairar sobre cada irmão aqui agora, nesse momento. E que o Espírito Santo possa começar a falar ao coração dele nesse momento. Porque eu creio que mais do que a minha palavra, a tua ação no coração de cada um pode ser algo extraordinário. Eles podem sair daqui cheios da tua presença, sem nem eu dizer uma palavra, porque o Espírito Santo não depende de mim. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Tome seu assento, meu irmão, em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus, irmãos. Bom, irmãos, como você já me viu, eu conversando com o pastor Marconi, eu disse, pastor, não dá para eu ficar lá embaixo? Pego o púlpito e fico lá embaixo. Não, você vai ficar. Pastor, não dá para ser no templo anexo? Mas, irmãos, eu fico muito feliz porque Deus tem nos dado oportunidades de levar a palavra dele. Naquilo que nós fazemos, eu e Jaqueline, nós trabalhamos muito com os adolescentes. E eu fico muito feliz, irmão Alex, porque Deus tem nos usado para a vida de alguns adolescentes. E a gente tem visto alguns pais nos procurarem. Eu fico feliz, porque primeiro a minha alegria vem de saber que o Espírito Santo de Deus, ele olhou para nós, eu e minha esposa, e disse assim, há alguma coisa ali que eu posso usar. Tem algo em você que Deus também pode usar. E é sobre isso que eu quero que você entenda.
Por que a gente pensa em não desprezar os pequenos começos? Porque quando a gente vai ver a história de Zorobabel, de tudo que aconteceu, se você for ler todos os capítulos de Zacarias, Esdras, você vai entender que Zorobabel era um povo que estava retornando do cativeiro. E esse povo, Alex, que estava retornando desse cativeiro, iniciou uma mobilização para a reconstrução do templo. Era um povo que sabia o que precisava fazer. Era um povo, pastor Vieira, que sabia que precisava reconstruir alguma coisa. Mas que muitas dessas pessoas desprezaram, irmão Pedro, desprezaram alguns que começaram a fazer. E quando a gente olha para o contexto do exílio, de onde eles vieram, foi muita luta, irmão. Talvez Deus te trouxe essa noite para falar ao teu coração que muitas lutas vieram, mas que está na hora da gente dar os primeiros passos para começar coisas novas. E talvez você chegou nessa noite dizendo, Senhor, fala comigo. E Deus está falando contigo. Está na hora de começar coisas novas. Mas, irmão Marcos, vão ter os irmãos que vão dizer A, B ou C. Deixa os irmãos falar. Faz o que o Senhor tem mandado. Coloca o teu coração à disposição do Espírito Santo e dá o primeiro passo. Por quê? Porque você precisa entender que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Isso é extremamente importante, irmãos. Por quê? Coisas pequenas importam. Tem uma frase que eu carrego comigo desde a época de Scanf. Scanf é uma escola de capacitação missionária que eu dou aula, enfim, em Fortaleza, há mais de 20 anos, irmãos. Tem uma frase que Helder Saldanha falou e muitas pessoas já ouviram essa frase. Ele dizia assim, eu amo mais pessoas do que coisas. Isso é muito importante. Talvez tenha alguém agora aí do seu lado, esperando ouvir um eu amo você, meu irmão. E eu queria te convidar a dizer isso aí para o seu irmão. Diga aí para ele agora, eu amo você, meu irmão. Dê um sorriso para ele, diga, eu amo você, meu irmão. Isso, eu amo você, meu, coisa linda. Isso. Coisas importam. Coisas pequenas importam, irmãos. Bom, e quando a gente olha o contexto ali de Zorobabel e de tudo que estava acontecendo, me chamou a atenção de toda a estrutura do texto, 4 pontos importantes que eu queria conversar com você durante esses 20 minutinhos que nós temos por aqui. Primeiro, os alicerces pareciam insignificantes. Quem vai ver a estrutura de como eles iniciaram, Alexson? As pessoas que olhavam diziam assim, não vai dar certo não. Eu não sei se Deus está falando no teu coração do mesmo jeito que falou com o meu. Não vai dar certo não. Esse negócio desse tamanho, não dá certo não. Mas tu vai começar mesmo desse jeito aí. Tem uma frase que no meio secular as pessoas dizem que você começa e depois melhora, né? Assim que o pessoal fala aí, fora. Você começa e depois melhora. Mas lá as pessoas primeiramente, Diácono Ricardo, começaram a olhar para as coisas insignificantes. E Deus quer falar ao teu coração nessa noite e permita o Espírito Santo ministrar o seu coração, meu irmão. Pare de olhar para aquilo que é insignificante e comece a olhar para aquilo que Deus já colocou na tua mão para que você possa fazer alguma coisa. Talvez o teu olho esteja olhando para coisas que, para o olho humano, você olha e vê insignificante. Mas a gente não anda por vista, irmão. A gente anda por fé, irmão. Você foi chamado para não olhar por vista, porque se for por vista, irmão, irmã Rose, se for por vista, não dá, irmão. E aí, segundo ponto, os idosos choravam, comparando a primeira glória da primeira casa. Para de chorar pelo que passou, irmão. Para de chorar pelo que já passou. Deus está te dando a oportunidade de construir algo novo. Deus está te dando a oportunidade de ter um tempo novo. E você está chorando pela primeira lá. Está na hora da gente parar de chorar pela que passou, irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou para onde, irmão? Eu vou para o alvo, irmão. Eu vou para esse alvo que é Cristo. Isso muito me alegrou, porque quando Deus foi falando ao meu coração, eu disse, Deus, é isso que a igreja precisa ouvir? E Deus dizia, sim, é isso que a igreja precisa ouvir.
Terceiro ponto, quando você vai lendo a história, os jovens desanimaram. Ó, Alexa, filho. Os jovens desanimaram. Ó, MK, ó. Mas, rapaz. Os jovens desanimaram. E me entristece porque jovem, segundo a Bíblia, nós temos uma força diferente. Mas desanimaram. Por quê? Porque faltou homens de reflexão. Homens em que eu posso me espelhar. Homens em que eu posso olhar e dizer assim, eu vou ser assim. E talvez esses jovens desanimaram porque não viram uma força lá na frente. E em quarto, os inimigos zombavam. Se tem inimigo para zombar, é muito, irmão. O que talvez você esteja tentando entender, por que é que tanta gente consegue dizer algo contra você, é porque tem uma frase que eu carrego na minha adolescência, que minha mãe dizia, e minha mãe provavelmente vai estar assistindo. Ela dizia assim, meu filho, só jogam pedras em árvores que dão fruto. Tem zombador, irmão? Se alegra. É porque o que tu está fazendo talvez esteja incomodando até o inferno. Continua a fazer. Não despreze os pequenos começos. Isso precisa ficar bem fixo na sua cabeça. Assim como ficou na minha. Pequenas dobradiças controlam grandes portas. Chaves pequenas abrem grandes portas, irmão Pedro. Um simples telefonema pode fechar um grande negócio. Nunca despreze os pequenos começos. Quando você faz o que é simples, a gente olha ali para Naamã, e a gente vai olhar para Naamã, e Naamã, pastor Vieira, na sua, talvez, grandeza, achou que seria de uma forma, irmão Pedro. Vai ser de um jeito. Mas não. O profeta vai e diz, só faz o simples. Deus está falando no teu coração, meu irmão. Começa a fazer o simples. Sabe o que é o simples? Irmão Alisson, o que é o simples? O simples é orar. O simples é ler a palavra. O simples é ser um bom profissional na sua área. O simples é ajudar na igreja, é tirar o plásticozinho. O simples. Começa a fazer o simples. O simples. Por quê, Alisson? Porque nas coisas simples também há o sobrenatural de Deus. Você pode se surpreender se você fizer coisas simples. Deus está chamando essa igreja nesta noite para a gente começar a fazer coisas simples. Alisson, o que é coisa simples? Coisa simples. Uma visita, uma ligação, um WhatsApp para um irmão. Isso são coisas simples. Deus trabalha nas coisas pequenas, Diácono Ricardo. E quando a gente pega ali Davi, irmãos, lá em 1 Samuel 16, a gente vai ver uma história, eu sou suspeito a falar, Davi é lindo demais. A história de Davi para mim, irmãos, é muito bonita. Por que, irmão Alisson, é bonita? Porque, primeiro, quando Samuel chega à casa de Jessé, irmãos, isso é fantástico. Eu não sei se vocês vibram da mesma forma que eu. Minha esposa tá ali, não me deixa. Quando eu começo a falar dessas coisas, me dá uma alegria no coração, Diácono Ricardo. Porque, irmãos, naquela hora que Samuel chega, Samuel com os olhos humanos, já olha para alguns dos filhos ali de Jessé e começa a dizer, é esse. Tem cara de rei, tamanho de rei, bíceps de rei, canela de rei, tem tudo de rei. Alto, tem tudo, irmão. Aí a Bíblia diz, se você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, por favor. Queria ler com você aí. 1 Samuel 16. Versículo 7. A partir do versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Preste atenção, irmão. Olha essa palavra, que coisa linda. Quando ele entrou, Samuel, ele viu a Eliabe e disse, certamente, este perante o Senhor será ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, Samuel. Tem crente, né, que quer olhar para a aparência dos outros, né, irmão?
Olha aqui eu aqui, só Jesus, com a cara de árabe que tem. Né? Já pensou, né? O cabo desse vai evangelizar, pastor? A cara dessa, irmão. Mas aí, ó, em seguida, a Bíblia vai dizer que disse Samuel não antes, tal. Ok. Então chamou Jessé a quem? Abinadab, tinha nome. Então Jessé, no versículo 9, chama quem? Samar. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Disse Samuel a Jessé no versículo 11, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta... Rapaz, irmão, é lindo demais, irmão. Eu não sei se você está entendendo essa palavra da mesma forma que eu. Todos tinham um nome, mas não tinham unção, Ricardo. Aquele que não tinha nome, pastor, o menor. Aí Deus disse assim, unge esse. É coisa do alto, irmão. O menor. Aí Deus disse assim, Alisson, você, escuta o que Deus está falando no teu coração, irmão. Aí o Espírito Santo falou comigo lá no meu quarto, quando eu estava estudando. Você quer ter nome ou quer ter unção, irmão? Porque se você quiser só ter nome, irmão. Irmão. Está precisando dessa unção que faz coisas extraordinárias. Alisson, que unção é essa? É a unção ao qual o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração. Essa unção, ela para de te vestir com roupa de Saul que não te cabe, e tu começa a guerrear com pedrinha, que ninguém dá nada pela pedrinha. Tem crente nessa noite, pastor Vieira, que está querendo usar a armadura de Saul para vencer guerra, por falta de unção. Quando você tem a unção, só basta uma pedra. Só um, irmão. Irmão. Essa unção que está faltando, irmão. Para a gente ter coragem de guerrear. E aí você vê, irmão Pedro, que Davi com uma pedrinha, mas tinha unção. Os outros tinham nome, tinha cara, tinha perfil. Irmão, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Para de achar que você é pequeno, que você é o menor. Busca a unção que Ele vai te usar de formas extraordinárias nessa terra. Na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus quer fazer algo mais, mas está faltando os verdadeiros adoradores que vão ter o quê? Unção. Isso me alegrou demais, Alex. Rapaz, aquilo me preencheu de uma tal forma. Você vai olhar e aí você vai ver a história de Davi, Diácono Ricardo. E aí Davi, com toda essa unção, chega um dia que Davi cansa. Davi lá em Crônicas, a Bíblia diz que vai dizer que Davi se cansou. Já vinha 3 anos de batalha, pastor Vieira, já vinha 3 anos de muita batalha. Aí nessas batalhas, a Bíblia diz que Davi se cansou. E aí a Bíblia diz que Isbi-Benob, que era um dos gigantes, irmão Pedro, intentou matar Davi. Espera aí, irmão. Um homem cheio da unção, treinado na guerra, era especialista na espada e na funda. Chega uma hora que ele também o quê? Cansa. Você é humano, irmão. É por isso que a gente precisa de você, um do lado do outro. Porque quando um está cansado, o que é que a Bíblia diz, pastor Vieira? A gente carrega o outro aqui junto para ganhar mais uma milha, irmão. E aí a Bíblia diz, Diácono Ricardo, coisa linda, é coisa linda de Jesus, irmão. Não tem para onde correr, não. Aí a Bíblia diz que Davi se cansou. Isbi-Benob, intentando Davi, a Bíblia diz que Abissai, atento, corre e mata o gigante. Irmãos, até o dia em que Davi matou Golias, em toda a história, você pode ler todos os textos, nunca houve alguém que matasse gigante. Mas depois que Davi ensinou a matar gigante, teve várias pessoas matando gigantes logo em seguida. E Abissai corre, e quando corre, irmãos, automaticamente ele mata Isbi-Benob. E aí tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Sabe qual é o significado de Abissai? Deixa eu ver. Davi cansou. Talvez você esteja me ouvindo nesta noite. Davi cansou.
E Abissai foi lá e matou um gigante. Abissai era um dos guerreiros mais achegados de Davi. E sabe o que é que significa Abissai, irmão? É lindo, pastor. O pai existe. Oh, irmão. Quando Abissai salva Davi, o que Deus estava tentando dizer para Davi era assim: tem pai. Você tem pai. Meu irmão, você vai ver na história de Davi, começou pequeno e coisas lindas foram acontecendo. Você vai ver outro texto que a gente vai ver coisas pequenas, os pães e os peixes, o grão de mostarda, que a Bíblia vai falar. Tudo isso Deus fez com coisas pequenas. E quando eu estava estudando isso, eu disse: Deus, o que o Senhor está querendo falar conosco? E aí Deus quer falar comigo, Alisson, em primeiro lugar, e com você que está aqui. Por quê? Não é com o que não veio, é com esse pá de orelha que está aqui me ouvindo. É você, de fato, que está aqui me ouvindo. E aí Deus falou algo no meu coração muito forte. Pare de questionar o meu trabalho pelo tamanho aparente do que você está enxergando. Pare de questionar o meu trabalho pelo tamanho aparente do que você está enxergando. Talvez o que você está enxergando hoje não é nem a ponta ainda do que Deus está para fazer. Dentro dessa igreja, talvez a gente não esteja vendo nem a ponta do que Deus está fazendo. Mas a gente precisa parar de questionar. Mas por quê, Deus? A gente precisa parar de questionar esse trabalho de Deus nas coisas em que a gente não entende. Deus não te chamou para questioná-lo, Deus te chamou para ter unção, para você buscá-lo, para você fazer, para você dar o primeiro passo. Para quê, Alisson? Para que Ele faça algo diferente através da sua vida. Todo mundo enxergava Golias como um gigante. Davi ali, naquele momento, pastor Vieira, naquele momento, Davi, todo mundo enxergava Golias como o quê? É o gigante que vai matar Israel. E Davi, Diácono Ricardo, é minha oportunidade. É a minha oportunidade. Para muitos, pastor Vieira, para muitos, o gigante, Alexson Filho, o gigante é o quê? É medo, é o trauma. E para Davi, quem está na unção, irmão, olha para o gigante e diz assim: minha oportunidade. Ó, irmão, Deus está te perguntando hoje: o gigante é para te derrubar ou é oportunidade? Depende da unção que está em você. Se tiver unção, irmão, o gigante vira oportunidade. Você vai ver a história do nosso querido amado Jesus. Nasceu pequenininho, em uma pequena manjedoura. Todo mundo conhece a história. E durante 30 anos, irmãos, 30, pastor Vieira, foi 2, 3, 30, foi carpinteiro, Diácono Ricardo. Carpinteiro. E aí talvez você pergunte: mas Alisson, Jesus não nasceu para ser carpinteiro. Mas isso fazia parte da preparação dele. Ele passou 30 anos, Diácono Ricardo. Mas isso fazia parte da preparação dele. E sabe por quê, Diácono Pedro? Porque Deus pode preparar você nas responsabilidades do seu cotidiano para um chamado extraordinário, para ter uma vida extraordinária. Talvez seja no teu cotidiano que Deus está te chamando para fazer coisas extraordinárias. Porque a gente precisa ter essa unção para fazer o quê, irmão Alisson? Para fazer coisas extraordinárias. Porque sem ela, irmãos, não dá para fazer coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 7, por favor. Já estou aqui correndo para o fim. Vamos orar. João capítulo 2,
versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. João capítulo 9, versículo 7. Abre aí, me ajuda aí, Arthur, por favor. João 9, 7. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Lucas capítulo 5, versículo 4, irmão, abre aí a sua Bíblia. Folheia a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 11. Marcos 2, 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus capítulo 14, versículo 18. Então ele disse: trazei-mos. Irmãos, o que todos esses textos têm em comum? Obedeceram pequenas instruções. Talvez você esteja esperando grandes instruções. E sabe o que Deus está dizendo? Levanta. Ora. Jejua. Busca mais a minha presença. Mas a gente queria o quê? A gente queria como Naamã, que ele descesse, que ele fizesse um negócio e que jogasse um pó para cima. Aí Deus está dizendo: seja obediente às pequenas instruções. Esses milagres, irmãos, não exigiram grandes instruções. Eles exigiram obediência. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser um cristão obediente. Porque já está tudo escrito. E você sabe o que tem que ser feito. E talvez você chegou nessa noite: mas Senhor, e essa aflição? Aí Deus está dizendo para você, o Espírito Santo está falando no teu coração: você já sabe o que tem que fazer, irmão. Você não precisa de mais nada, você já sabe o que tem que fazer. Eu já dei as pequenas instruções. Medita nela de dia e de noite. Você tem feito? Aí como você não medita de dia e de noite, tu olha para o gigante é o quê? É grande. Mas quando você lê de dia e de noite, você olha e diz: é uma oportunidade. Quando você está orando, quando você não está orando, você olha para o gigante e diz: ali vai me derrubar. Quando você está em oração, joelho no chão, você diz assim: hoje mesmo, te entregarei as bestas feras dessa terra. Você precisa entender que o Espírito Santo, para fazer algo, você precisa ter unção para isso. O mesmo Golias, esse mesmo Golias, irmão Jonas, o mesmo Golias que revelou a covardia de Saul, foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. O problema talvez não seja o que você está imaginando. Ou é porque você é Saul, que não tem mais unção, ou porque você é Davi, está cheio de unção. O mesmo problema que fez com que Saul se revelasse um covarde, foi o mesmo que fez com que Davi se tornasse um homem corajoso, respeitado em toda a nação. Eu aprendo algo nessa noite, e que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Esses milagres não exigem grandes instruções. Não despreze e nem sinta-se insignificante em pequenos gestos de obediência
enquanto você estiver buscando a Jesus. Nada que você faz hoje é pequeno aos olhos de Deus. Nada do que você está fazendo hoje é pequeno aos olhos de Deus, irmão. O que estamos precisando é ter mais unção. Como dizia minha mãe, uns são e outros não, né, pastor Vieira? Talvez o que Deus queira fazer com você é isso. Em 2012, quando eu vim morar em Campina Grande, eu estava no açude velho, correndo no açude velho. E eu conto essa história por onde eu vou, porque ele é um testemunho do que o Espírito Santo falou comigo aqui no açude velho. Estava eu correndo no açude velho, Jack Johnson. Estou lá, eu correndo. E aí, me cansei, parei, pastor Vieira, num daqueles batentezinhos de cimento. Estou ali descansando, irmãos. E de repente, Diácono Pedro, sobe um cadeirante, sem as duas perninhas, ele sobe na calçada e fica mais ou menos assim, uns 2 metros de mim, Alex. E aí, pastor Vieira, quando eu estou olhando para ele, eu sou muito simpático, gente, eu falo com todo mundo, eu sou assim. Minha esposa tem hora que diz assim, meu filho, tem hora que acho que você vai ser vereador, né? Mas eu falo com todo mundo, opa, bom, tudo bem, opa, como é que vai? Beleza, tudo bom? E aí ficamos naquela, opa, tudo bom. De repente, irmãos, vem um rapaz assim, corado, forte, os olhos azul, grande, iPhone, um negócio no ouvido. E o cara vinha correndo, Diácono Luciano. Bem bonito, Diácono, cara, ele vinha bonito. Parecia coisa de filme, irmão, cena de filme, irmãos. Quando ele foi chegando perto da gente, Diácono Pedro, ele não viu que tinha um buraco. Irmão, ele deu uma topada. Mas quando ele deu uma topada, Diácono Pedro, pastor, ele saiu rasgando os peitos no chão. E na hora, o fone quebrou, o celular voou, foi longe. E eu, como um bom cearense, fiquei como, irmão? Doido para rir, irmão. Da queda do rapaz, porque foi pá, e aquela coisa toda. Do nada, Alex, o cadeirante está do meu lado, esse cabo se levantou, pastor Vieira, e esbravejava, ele reclamava do buraco, xingou a pedra, a mãe da pedra, ele xingou todo mundo que tinha, irmão. Tudo, saiu esbravejando, pegou as coisas e saiu, aí parou assim, aí tirou o sapato, estava o chaboque do dedo, do lado de fora, a unha tinha arrancado, estava ensanguentando. Meu irmão, esse cara saiu brabo. Aí o cadeirante, pastor Vieira, o cadeirante aqui, eu doido para rir, cearense gosta de mangar dos outros, eu doido para rir, irmão. Aí o cadeirante olha para mim e faz psiu, psiu. Aí eu já ia olhar para ele para começar a rir, Andinha. Quando eu olho para ele para dizer, né? Aí o cadeirante olhou para mim, como ele saiu esbravejando, chutando tudo, revoltado com a vida, o cadeirante olha para mim, Diácono Ricardo, diz assim, sabe nada, mano. Meu sonho era ter um pé para dar uma topada. Irmão, na hora, estou vendo, na hora, eu quase pulo dentro do açude, irmão. Eu olhei, o cabo disse que o sonho dele era ter um pé para dar uma topada. Aí o Espírito Santo, na hora, disse assim, irmão Pedro, na hora. O problema não é o problema, é como a gente enxerga o problema. E o que Deus quer falar com você nessa noite é, o problema que você está enxergando com unção ou sem unção? E eu queria te convidar para a gente começar a buscar ao Senhor por essa unção. Para quê, Alisson? Para que esses problemas comecem a ficar pequenos diante daquilo que é o Deus que servimos. Porque eu creio nele. Eu creio que ele está vivo e continua a fazer coisas extraordinárias nessa terra. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar para que a gente pudesse orar ao Senhor. Queria convidar o Ezon para... Queria agradecer aos irmãos que estão em casa. Que Deus os abençoe, que essa palavra alcance o seu coração. E que você esteja aí em oração. Que o Senhor te use e te abençoe em nome de Jesus. Amém.